Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente fala do CPTS, um fundo aí bem polêmico, né? Que alguns adoram, outros odeiam, enfim. A gente vai falar um pouco o porquê disso hoje, mas antes, claro, vou te convidar aí para deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no grupo do Telegram gratuito, que eu vou deixar o link logo aqui embaixo, perfeito? Vamos lá falar um pouquinho sobre ele, uma cota bem amassada ainda, né? Preço sobre valor patrimonial de 0,89, patrimônio líquido aí bem interessante, né? De mais de 2 bilhões de reais, quase 3 bilhões. Liquidez média de 7,1 milhão, último rendimento de 0,06, dividend yield de 10,80%, rentabilidade ali negativa, né? Uma cota está amassada ao longo do ano, ali teve ali 4,37% negativo, valor patrimonial de 8,84, e isso dá um desconto sobre a conta, né? Por que, Daniel? Muito por causa do rendimento, né? O mercado precifica bastante o rendimento, e esse é um fundo que ele vai sofrer em fases como essa, né? Ele é um fundo que gosta de gerar carteira, é um fundo vinculado à inflação, então com a inflação baixa, em momentos de estresse no mercado, ele não vai conseguir girar, e a inflação também não vai ser tão interessante em relação à correção monetária da carteira do fundo, isso vai prejudicar o rendimento, entre outros fatores também, né? Em relação ao relatório gerencial, a administração não é a das mais baratas do mundo, mas também não é uma das mais caras, tem 1,05% e taxa de administração 0,10%, tá bom? Pelo menos não tem taxa de performance, o que é algo muito interessante na minha opinião. Vamos lá, liquidez a gente já falou, muito tranquila, né? Número de cotistas, 300 mil quase, né? Impressionante, hoje a gente está com 2,4 milhão de cotistas, investidores de fundos imobiliários, então bem legal aí. Valor de mercado a gente falou, né? Que está com 2,5 bilhões, bem interessante. Valor patrimonial ali 2,81, né? Assim, realmente é incrível mesmo o tamanho, né, dos fundos imobiliários que eles estão conseguindo ali pegar em relação à marcação a mercado, né? Tá ali CDI mais 3,83% da carteira, que é bem interessante, e em PCA 7,7%, o que é até legal também, né, comparativamente, porque não paga imposto de renda. Então isso aí ele dá uma certa qualidade ali a mais para a rentabilidade do cotista, tá bom? Movimentação do carteiro, né, assim, 400 milhões, foram adquiridos 400 milhões, uma taxa de PCA mais 6,77%, que não é tão alta assim, e foram vendidos aí 403 milhões, uma taxa de PCA mais 6,8%. É um fundo que vai gerar bastante, né, assim, em relação a 400 milhões, em relação ao patrimônio do fundo, eu já acho que é uma movimentação bem relevante, né? O resultado do fundo aqui ele coloca, né? 0,061 por cota. Negociação, não preciso falar, muito tranquilo. Alocação dos ativos, né? Ele 70% em crise e 27,5% em FIIs. Aí o pessoal fica brincando, né? Que é um mini FOF e tudo mais. E aí vai do gosto da pessoa mesmo, não tem jeito. Comentário macro, né? Assim, é o que a gente está falando, né? Nos últimos vídeos, realmente aquele conflito lá terrível. Na Palestina, em Israel, né, assim, muito complicado. Também tem a Rússia lá, com a Ucrânia e tudo mais. Fala, né, do tesouro lá americano, que subiu bastante, realmente pegou, ali, não é de surpresa não, mas foi impressionante, né, esse tamanho de juros lá do tesouro americano, que isso acaba fazendo que a gente chama de flight quality, né, assim, o capital ele vai para países mais seguros, tá bom? Em relação aqui ao resultado, né, perspectiva, ele fala do índice do IFIX, que teve uma rentabilidade negativa em outubro, nos últimos 12 meses. O IFIX subiu 5,2% abaixo do CDI, 13,5%, e IMAB 9,4%. O IMAB, né, que é uma ciência teórica dos títulos públicos, ele tem uma rentabilidade bem interessante. Bem interessante mesmo, né, no longo prazo, assim. Aí fala também, né, no mês a rentabilidade do mercado do fundo foi de menos 9,64%, considerando o dividendo pago de 0,05 por cota, pago em outubro. A cota fechou o mês a R$ 7,83, o que representa um deságio de aproximadamente 11% em relação à cota patrimonial, que está em 8,84%. Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preço atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes, inclusive esse, né, em relação ao seu patrimonial. E é claro, né, pessoal, vai da sua estratégia. Tem pessoas que entraram vendido, que venderam lá quando viram que, por exemplo, ia ter deflação. Tem pessoas que aproveitam o momento para comprar mais. Isso aí vai da sua estratégia e, né, cada um faz o que achar melhor. Eu sou da estratégia um pouco mais do lado do comprador,
Então eu aproveito os descontos, né, dos fundos que eu gosto, não estou falando necessariamente do CPTS. A carteira de FIIs do CPTS é focada majoritariamente em fundos de tijolo. Isso vai marcar, né, assim, vai marcar ali o patrimônio do fundo, claro, né, porque quando os fundos de tijolo, o que é o patrimônio do fundo de CRI? Os CRIs, né? O que é o patrimônio de um FOF? Os fundos que tem dentro, concorda? Então, qual que é o patrimônio do CPTS? Os fundos e os CRIs. Então, se tiver ali, por exemplo, muitos FIIs com desconto, vai ser difícil desse fundo girar, né? Especial do tijolo que possui um desconto mais expressivo, é isso que eu acabei de falar, para seus valores patrimoniais, além da melhora operacional dos ativos que devem impactar nas reavaliações anuais. A gente está vendo uma melhoria ali em alguns setores dos fundos, na melhoria, estou falando do mercado real, né? O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira, em operação de mesmo perfil de crédito high grade a taxas mais altas. Nesse sentido, no mês de outubro adquirimos novos CRIs, uma taxa de IPCA mais 8,35%, aí já é interessante, que fez que a taxa média de aquisição passasse de 6,68 para 6,69, né? Esse é o outro lado dos fundos grandes, né? Você vai tentar fazer uma movimentação, só que você vai aumentar um pouquinho, porque um fundo já é bem grande. O resultado do CPTS do mês foi impactado principalmente pelo lado não recorrente, pois realizamos novos giros da carteira de CRI, que apesar de resultar em prejuízo no período, recebemos caixa e conseguimos aplicar taxas mais altas. E isso é um trabalho do gestor. Não é muito difícil a pessoa física ter esse sangue frio ali de realizar prejuízo para tentar fazer giros melhores, mas é claro que também leva a críticas, né? Esse outro lado, poxa, assim, né? Assim, realizando prejuízo e tal, o pessoal critica muito, mas na minha opinião é o trabalho da gestão pensar no longo prazo, mas eu entendo todos os lados, né? Melhorando o carrego e potencial ganho de capital do fundo no futuro. Comentário do gestor, comentário do resultado do mês e perspectivas. No gráfico abaixo é apresentada a evolução da taxa ponderada de aquisição histórica da carteira de CPTS. Lembrando que esse fundo, no longo prazo, ele tem uma rentabilidade interessante, tá? A cota está bem amassada agora, mas no longo prazo, né, teve uma rentabilidade interessante. Bem como a taxa que foram feitos os novos esboços no mês. Desde o início de 2014 até meados de 2017, o fundo possuía um perfil high yield, isto é, investimentos de maior risco, seja por conta do tamanho do fundo, que tornava difícil a negociação dos players maiores e mais conhecidos, seja por conta da própria indústria de CRI não ter tão desenvolvida quanto é hoje, onde conta com uma maior gama de operações de devedores e segmentos. Então também tem essa mudança aí da estratégia, mas lembrando, eu, Daniel, isso é pessoal, não classifica esse fundo como high grade. Talvez a carteira dele você possa classificar como high grade, mas o fundo eu não acho que o seja, tá bom? E aqui eles falam, né, o porquê que eles estão investindo em ativos high grade, possuem mais liquidez e também menos risco de default, né, de dar problema. Aqui ele fala, né, da evolução do resultado em corrida e não distribuído na carteira de CPTS. Aqui ele mostra, né, os resultados dos CRIs e os resultados dos FIIs também, eles vão aqui mostrando, né, é um fundo que vai ter ali, né, grandes dificuldades de gerar resultado quando tiver em momentos de estresse, né? Isso aí eu posso falar com toda tranquilidade. Isso aqui é outro ponto de atenção bem intenso, na minha opinião, que é a alavancagem do fundo. Quem não sabe, fundo de papel pode alavancar, e muitos fazem isso, com compromissadas, né, que a gente chama. Então, aí eles comparam aqui a rentabilidade com o custo da compromissada, e muitas das vezes a gente vê que não vale a pena, né? Então por que você vai pegar a dívida se você vai ter mais prejuízo do que ganho aqui em termos de custo de compromissada versus rentabilidade? Tá vendo o gráfico aqui? Vou aumentar para vocês. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui. Maio de 2023. Aqui o custo da compromissada está menos 1,19% e aqui a rentabilidade 1,22%. Show de bola. Agora a gente pega aqui junho de 2023. Show de bola assim, né? Tá bem na trave ali, mas tudo bem. Menos 1,14% e a rentabilidade 1,06%. Então não faz muito sentido, concorda? É meio que isso assim. Você vai pegar uma dívida se isso está dando um resultado para o cotista, né? Então ponto de atenção ali para esse fundo. Eu gosto muito da tabela de sensibilidade que a Capitânia traz, porque ela joga na cara que preço importa, e não faz sentido nenhum o pessoal falar que não importa. Quando a gente pega o preço atual aqui, né, que eles até grifaram aqui de negrito, 7,83%, a gente vê uma rentabilidade relativa muito interessante, né? Então, é interessante aí você aproveitar. Não estou falando só do CPTS, não. Estou falando ali de como um todo, né? Assim, em termos de rentabilidade, comparativamente com o CDI, né? Assim, desde 2014 ali, o ano 2014, né? Totais por ano,
aí eles pegam dos anos, né? Assim, que tem alguns anos que eles vão ganhar do CDI. O importante é no longo prazo eles ganharem do CDI, do MAB, né? Ou seja, do benchmark, da comparação deles. Em relação à distribuição, né, de dividendos aqui também eles mostram. Lembrando que esse fundo fez ali um desdobramento, né, para aumentar a liquidez desse fundo também. E em termos de rentabilidade, como eu estava falando para vocês, né, se ele tiver uma rentabilidade ele bem acima do CDI no longo prazo. Também, né, comparando ali com o IMAB, que é acerto teórico de títulos públicos, que é bem interessante no longo prazo, tá vendo? Quando eu falo com vocês, o CDI sendo batido pelo IMAB, Daniel, mas agora o CDI tá dando um banho no IMAB. Tá, mas porque o CDI tá lavando o chão com todo mundo, né? Assim, ele tá lá nas alturas, tudo bem? Mas concorda comigo que no longo prazo o IMAB ele faz muito sentido, né? Ou seja, pegar ali a indexação com a inflação. Então esse é um fundo que no longo prazo ele está tendo aí uma rentabilidade interessante. Lógico que, pessoal, como eu sempre falo para vocês, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aqui eles mostram a carteira de FIIs também. Um ponto de atenção também nesse fundo, nesse relatório gerencial, para esse fundo. Eu gostaria que tivesse a comparação da carteira em relação à rentabilidade dos próprios CRIs, né? Assim, poxa, será que de fato ter esses fundos na carteira tem gerado um valor superior ao que o fundo está entregando, investindo no seu core business, né? Ou seja, no seu núcleo, né? Que é de papel? Não sei. Mas aqui ele está batendo em fixo, o que é um ponto bem positivo no longo prazo também, tá bom? Aqui ele fala, o DREzinho, né? O importante é que você sempre olhe que está sendo positivo, né? Especialmente a receita mesmo, né? Eu gosto de toda uma discussão entre fluxo de competência, de resultado competência, resultado caixa. Eu particularmente gosto de caixa, né? Ou seja, o dinheiro que está efetivamente entrando ali, não apenas o resultado contábil. E o mais importante é que você veja, né, se isso aqui está positivo, né? Se o fundo está gerando caixa. E não é todo fundo que faz isso, né? Em relação à distribuição aqui, aí ele já pega, né? A distribuição ele tem um aumento de setembro para outubro, mas ainda assim o mercado não agradou muito. O pessoal, né, até criticando, chamando de low yield e tudo mais. Enfim, o mercado precifica bastante. Em relação ao mercado como um todo, né, ele mostra também o número de cotistas mensal. Enfim, o Capitano, o CPTS, né, assim, ele mostra tanto aqui, como eu disse, do CPTS, mas como ele também mostra nos seus relatórios gerenciais o mercado como um todo. E isso é muito interessante. Então aqui no CPTS ele mostra o número de cotistas, né? E daqui a pouco a gente vai ver também que ele normalmente mostra o do mercado como um todo, né? Então é bem interessante o número de fundos listados, o número de investidores crescendo bastante, né? Olha só que interessante isso aqui. A gente pega que 2018 até 2020 foi né, uma pernada para cima aí, bem interessante, o número de ofertas públicas. Ele fala também das relações entre o IFIX e a NTNB 2035, né? Ou seja, os títulos públicos ali vinculados à inflação. E a gente vê, né, que tem uma relação bem descorrelacionada, né, bem negativa ali, quando a gente vê a precificação da NTNB para cima, a gente vê o IFIX para baixo e por aí vai. A rentabilidade do IFIX superando o IBOV mais uma vez, né, em uma longa jornada, então o pessoal fica aí criticando os FIIs e tudo mais. Mas em termos de rentabilidade e dividend yield, eles estão na média batendo bastante o IBOV e na média os resultados voltam para a média, né? Então tem algumas pessoas que vão ganhar mais do que o IBOV mesmo, mas no final das contas, se todo mundo bater o IBOV muda, concorda comigo? É a matemática da coisa. Então, na média, os fundos imobiliários, na minha opinião, são excelentes ativos. Em relação à exposição para o segmento, já voltando aqui, né? Assim, a gente tem que 27% de FII, logístico 31,1% e shopping 17,6%, com um percentual muito grande da carteira em fundos imobiliários, né? Assim, então isso aí, ou você ama ou você odeia, né? Não tem muito jeito em relação a isso. A gente já falou, né, da estrutura do mercado também. Tem aqui a carteira de crédito. Em termos de LTV, pessoal, quanto menor, melhor, tá? Então aqui já, por exemplo, já fica muito alto. O que é o LTV, Daniel? O LTV ali é a razão entre ativo e dívida,
né? Então, quanto menor, melhor. Ou seja, a sua garantia é melhor. Então, a gente vê que é um fundo que já tem bastante CRI na carteira. E o que eu sempre falo, né? Assim, pô, você não vai olhar CRI por CRI. O que você vai fazer é, de fato, ver, né, se está bem diversificado, se tem uma garantia interessante, se a gestão está fazendo um bom trabalho, por aí vai. Perfeito? Aqueles até distribuem, né, por setor e tudo mais. Eles falam da carteira de FIIs, né, muitos criticam, inclusive. Enfim, aí vai depender também, né, da sua análise, mas tem HGLG, tem XF, por aí vai. Só que é como eu disse, tá? Aí ou ame o, né? Ou você ama ele ou você odeia ele, né? Assim, vai depender aí da sua estratégia. Às vezes você tem uma carteira muito conservadora, faz sentido ter ele. Não é uma recomendação nem nada aqui, não faço recomendações no canal, mas faz sentido você ter ele, porque ele pode, ou outros fundos, né, de giro, porque ele pode ser esse giro a mais da sua carteira, entende? Você é às vezes conservador, muito holder e tudo mais, e aí esses fundos vão girar um pouco a mais para você. Exposição de tipo de risco ali, típico é 50%, atípico 34%, incorporação, né, que é um pouco mais arrojado 4%, e crédito 10%. Exposição por segmento, né, eles têm aqui uma exposição relativamente alta em lajes, em 26% em renda urbana e logística 18%. Né? Eu gosto bastante de logística e renda urbana. As corporativas já são um pouco mais né, um pouco mais ali desconfiado, porque você tem que saber os ciclos, mas tem alguns que são muito bons, né, alguns fundos de lajes que são bem interessantes aí. Em relação à dívida, é o que eu falei com vocês. Né? Faz sentido você pegar a dívida mesmo em fundo de papel se isso gerar valor. Mas se não gerar valor, não faz muito sentido. Né? Que a gente viu que muitas das vezes não está gerando valor. Eles mesmos mostram um gráfico, pelo menos, assim, esse é um ponto que a gente tem que elogiar. Né? O relatório do CPTS é um relatório bastante claro, né? Bastante aberto, com muita informação. Né? Enfim, eu falei de algumas informações do mercado como um todo, né? Mas eles trazem até mais volume negociado de pessoas físicas, que a gente vê, por exemplo, aqui, né, o grande volume negociado de pessoas físicas e tudo mais, é um relatório bem legal aí para a gente estudar, e que eles já mostram, né, os ativos, e é sempre interessante você olhar, por exemplo, o LTV, né, quanto mais baixo, melhor aqui, aí, né, você pode dar uma estudada em cada um com um pouco mais de tranquilidade. Mas o importante é, como eu disse, né, você olhar a cabeça ali do gestor para ver se te agrada ou não, e ele tem uma estratégia bem clara e cabe a você, investidor, decidir se você gosta ou não. Perfeito? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e entra no grupo gratuito do Telegram. Abração, tchau, tchau.